Era maio de 1986. Eu tinha apenas 5 anos e estudava em uma escola de uma cidadezinha aqui perto, chamada Belo Campo. Era uma escola de freiras. Era a melhor escola da cidade. Eu estudava nessa escola e morava nessa cidade porque os meus pais, muito jovens na época, já com 3 filhas, eu, a filha mais velha, eles passaram em um concurso público, cada um deles, e foram morar nessa cidade. E essa escola era a escola onde estavam as crianças das pessoas que mais tinham dinheiro na cidade. Tinha o filho do médico, tinha o filho do dentista, tinha o filho do farmacêutico e eu. Meu pai era bancário, a minha mãe era funcionária pública. E eles, desde cedo, queriam dar para a gente a melhor educação. E aí, quando foi um dia, eu estava nessa escola, e um coleguinha chegou para a professora e falou assim: tia, eu não quero sentar do lado dessa nega preta. Na hora que ele me falou aquilo, eu me olhei e não entendi o que aquilo queria dizer. Imediatamente a professora me tirou do lado dele e me levou para o outro lado da sala. Aí a coisa complicou. Porque ele me trouxe uma realidade que até então eu não conhecia. Eu era diferente dos outros alunos, eu não era querida naquele lugar, e a professora efetivou esse fato. Me tirou e me colocou do outro lado. Eu sempre fui muito chorona. Nesse momento eu comecei a chorar e não parei mais. Eu fui para casa chorando, eu chorei a tarde inteira, e minha mãe tentava conversar comigo e não sabia o que fazer. Ela já tinha pensado em ir lá, bater na professora, matar o menino, essas coisas de mãe. Mas ela não sabia o que fazer. E aí, quando ela não sabia mais o que fazer, já era noite, começou a passar na televisão o concurso de Miss Brasil. E aí ela me chamou para assistir o concurso com ela. E eu fui. Mulheres lindas, brancas, dos cabelos longos, olhos claros. E eu que tinha passado o dia inteiro dizendo para minha mãe que eu não queria ser negra, que eu queria ser branca. Por que ela tinha me feito daquela cor? E eu falava assim: mãe, por que você não corta o meu cabelo igual o de Angélica? Por que eu não sou igual a Paquita da Xuxa? Era a referência que a gente tinha de beleza nos anos 80. E aí começa aquele concurso de Miss, e minha mãe, ligeira, olhou e viu que tinha uma mulher negra no meio delas. E aí ela me explicou: cada estado brasileiro está representado por uma mulher. E o estado de São Paulo, um dos mais importantes do país, está representado por uma mulher negra. Você viu como você é importante? Existe uma mulher que representa a sua beleza. Você tem que parar com isso, para de bobagem. E aí a gente foi assistindo aquele concurso, eu escolhi uma. Eu escolhi Miss Rio Grande do Sul. Ela era loira, dos olhos verdes, cabelos lisos e compridos. Eu falava: eu quero que aquela ali ganhe. E minha mãe chamando a minha atenção para a mulher negra. E saíam, voltavam, as que foram classificadas, voltaram às 20, voltaram às 15, voltaram às 10. Entre todas elas estava a mulher negra. Quando chegou entre as 3, acredito eu que minha mãe respirou aliviada e falou assim: nossa, pronto, você está entre as 3 mulheres mais bonitas do Brasil. Tá bom para você? Aquela loira lá do olho verde estava lá junto. Ela que vai ganhar. Ela é a mais bonita. E neste ano, 1986, pela primeira vez na história do concurso de Miss Brasil, foi eleita uma mulher negra, chamada Daisy Nunes. Eu, Georgia Nunes. E aí minha mãe chega para mim e fala: você está entre as mulheres mais bonitas do Brasil. Isso hoje a gente conhece como representatividade. Naquela época não existia representatividade da mulher negra na televisão. E hoje, ainda existe? Eu cresci em um ambiente de classe média que ainda hoje
é habitado por uma grande maioria branca. Nas escolas onde eu estudei, eu sempre era a única menina negra da escola. E eu não me sentia representada. Era como se eu estivesse em um não lugar. Os meus pais se esforçaram muito para que a gente frequentasse essas escolas. Eram escolas caras. Nós nos mudamos para a Vitória da Conquista, pouco tempo depois deste fato. E uma coisa que minha mãe disse naquele dia me marcou muito. Ela olhou para mim e falou assim: você nunca mais vai deixar ninguém dizer que você não é bonita. Você nunca mais vai abaixar a sua cabeça para esse tipo de agressão. E naquela época, acredito que minha mãe não tinha muita noção que como nós temos hoje, do que é a condição da mulher negra dentro da sociedade. E eu cresci assim. Eu cresci acreditando que eu podia tudo. Através do grito, através do desaforo. E quem aqui já ouviu? Nossa, mas aquela mulher é desaforada, né? Ô, nega braba! Olha, como é que pode? Mas as mulheres negras são tão fortes, elas são tão bravas. Mas eu era chorona. Eu não queria ser brava. Eu não queria ser desaforada. E por que tudo eu precisava ganhar no grito? Por que em todas as coisas que eu fazia, eu precisava ser 2, 3, 4 vezes melhor do que aquela minha colega branca que não fazia tanto esforço para conquistar? E eu não entendia muito bem isso. Quando eu entrei na faculdade, indo no ônibus para a faculdade, eu encontrei um colega e eu observei aquele ônibus, não tinha ninguém negro, só tinha ele. Eu olhei para ele, ele me olhou, ele sorriu para mim e aí ele veio falar comigo. Quando ele veio falar comigo, ele se apresentou e coincidentemente nós dois estávamos na mesma sala e nós estudamos durante 5 anos juntos. E na primeira semana de aula ele disse para mim: você sabia que nós dois fazemos parte dos 2% da população negra que está dentro das universidades? Nós somos apenas 2%. Nós dois somos muito importantes. Nelsinho, o nome dele. Um grande amigo. E eu ouvi aquilo e me lembrei de uma fala do meu pai. Quando eu tinha 9 anos de idade, e começou a passar na televisão a libertação de Nelson Mandela. E aí eu cheguei para o meu pai e falei assim: pai, por que esse homem, tão adorado por todos, aquela festa acontecendo, ficou tanto tempo preso? Ele falou: porque ele lutava para que os brancos fossem iguais aos negros. E aí, saí da faculdade, eu não me sentia pertencente a essa cidade. E eu quis ir embora. E fui morar em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui convidada para participar, junto com um amigo, da gravação de um clipe da cantora Paula Lima. E eu, neste momento, estava querendo descobrir o mundo, querendo descobrir coisas novas. E eu chego neste clipe, eu vejo várias mulheres negras com os cabelos enormes, com turbantes, aquelas mulheres lindas. E eu me senti exatamente igual eu me sentia na minha escola, de grande maioria branca. Eu sentia como se eu não pertencesse àquele lugar. Porque eu tinha o meu cabelo alisado há 18 anos. Eu estava vestida com roupas comum, e eu fui me diminuindo, quando eu vi, eu estava na porta do banheiro encostada. E aí eu me perguntei: quem sou eu? Eu cheguei em casa, me olhei no espelho e eu comecei a chorar. E eu percebi que tinha 18 anos que eu não sabia como era o meu cabelo. Tinha 18 anos que eu não sabia quem era eu. E eu resolvi naquele momento que eu queria ter o meu cabelo de volta. E foi um processo bem longo para conseguir isso. Eu não fiz como a maioria das meninas fazem, que raspa o cabelo e aí deixa o cabelo crescer livre. Naquela época, eu coloquei um aplique. E aquele aplique parecia o de Thaís Araújo na televisão, que ela era a primeira Helena negra de Manuel Carlos. E me veio Daisy Nunes na mente. E vem de novo a representatividade.
E então, eu fiquei 1 ano e meio com aquele cabelo, me achando a Thaís Araújo, porque eu agora estava representada. E no dia que eu fui fazer uma manutenção daquele cabelo, eu tirei aquele cabelo. E no que eu tirei aquele cabelo, a amiga que tirou falou assim: você não vai colocar outro cabelo na sua cabeça. Uma pessoa que tem um cabelo desse não tem necessidade de usar um cabelo de gente morta na cabeça. Eu falei, tá bom, eu vou experimentar. Eu fiquei 2 dias sem sair de casa. E quando eu olhei no espelho, de novo eu chorei. Porque naquele momento eu consegui ver quem eu era. E eu não sabia lidar com aquela pessoa. Eu não sabia lidar com quem eu era. Eu não sabia lidar com Geórgia. E uma amiga, chamada Ivete, chegou na minha casa e ela falou assim: você precisa ter forças, porque é muito difícil, a sociedade nos embranquece. E você está redescobrindo a sua negritude. E depois disso, essa amiga começou a me emprestar livros e a me dar livros para ler. O conhecimento liberta, o conhecimento cura. E foi através desses livros, e foi conhecendo autoras negras, mulheres negras, que eu não tive a oportunidade de conhecer na escola, que eu nem sabia que existia, que eu fui entendendo todo esse processo que o nosso país fez com a gente. De nos ensinar como nós devemos ser, de nos ensinar como nós devemos deixar de ser. E no Brasil, a nossa história foi muito cruel, e é muito cruel. O racismo é algo presente dentro dos ambientes onde nós estamos. Hoje, em quase todos os lugares que eu entro, eu observo quantas pessoas negras tem nesses lugares. Eu frequento aqui em Vitória da Conquista muitos lugares de classe média, lugares badalados da cidade. E nesses lugares, a grande maioria é sempre branca. E nós percebemos uma coisa muito interessante com esse fato. A negritude está relacionada à pobreza. A negritude está relacionada à exclusão. E quando você escuta, mas tem muito negro racista, a gente é ensinado a não gostar de quem a gente é. A gente não é representado. E foi neste momento, quando eu comecei a descobrir quem eu era, e descobrir a importância que eu tinha, e descobrir o quanto era interessante ser Geórgia, independente da cor da minha pele, eu começo a perceber um mundo diferente. Eu começo a perceber que as nossas construções não estão em quem nós somos, não estão nos nossos padrões. Eu começo a perceber por que você segura a sua bolsa. Por que eu seguro a minha bolsa quando passa um menino negro pela calçada e atravessa a rua? Por que os relacionamentos com mulheres negras, hoje, no Brasil, são as mães solo, a grande maioria das mães solo? De onde vem isso? De onde vem essa exclusão? De onde vem a diminuição do valor dessa mulher, que é simplesmente objetificada pelo corpo que tem? Quando eu começo a observar essas coisas, eu comecei a entender que muito além do que o que estava por fora, muito além de assumir um cabelo, eu precisava saber quem eu era por dentro. Eu precisava saber o que estava dentro de mim. E aí, neste momento, eu precisei retornar para a Vitória da Conquista. O meu pai adoeceu e eu voltei para cá. E quando eu cheguei aqui, a minha grande dificuldade era: eu não quero viver aqui. Essa é uma cidade que não me aceita. E mais uma vez eu preciso me reconectar com essa realidade. O meu pai faleceu e eu resolvi ficar. No que eu resolvi ficar, eu comecei a ter um outro olhar para essa cidade. E perceber Vitória da Conquista como o meu lugar de origem, o meu lugar de fala. E começo a trabalhar em mim a minha percepção sobre as outras pessoas. Por que as pessoas são racistas? Por que aquele menino não queria sentar do meu lado quando eu tinha 6 anos de idade?
Porque hoje, quando eu entro em um bar, aconteceu recentemente, eu entrei e aí eu observei uma cena muito interessante. Vários homens tinham acabado de sair de uma partida de futebol e eles entraram em um bar que eu estava com umas amigas. No meio deles só tinha um rapaz negro. No bar, eu era a única moça negra. Enquanto as moças estavam todas arrumadas e perfumadas, eles chegaram sujos, né, do futebol. E aí, o homem negro chegou em mim e falou assim: você tem uma beleza singular. Eu falei: muito obrigada. Ele: quando você entrou, todo mundo te olhou. Eu falei: eu não percebi isso. Você afronta as pessoas. Entendendo que aquilo era um elogio, eu continuei a conversa e perguntei: por que afronta? E aí ele falou: quando você chega com esse cabelo, assumindo ser quem você é, você afronta as pessoas. E eu disse para ele: eu não vim aqui afrontar as pessoas. Eu vim aqui só tomar uma cerveja. E aí eu te pergunto: como nós construímos os nossos afetos? Como nós somos ensinados a amar? É pela cor da pele? É pelo que o outro é? É pelo que o outro tem? É pela ideia que nós temos do outro? Ou nós construímos os nossos afetos por aquilo que nós somos por dentro? No dia que eu entendi quem eu era e aprendi a me amar como eu sou, neste dia, eu entendi que eu posso ser afeto para quem eu quiser ser, da forma como eu quiser ser. Seja afeto, construa afetos, distribua afeto. Muito obrigada.